A paz do Eterno seja com todos. Bom dia. Eu estou passando aqui para compartilhar contigo um texto, uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 18, versículos 29 ao 39. O título da mensagem é Restaurando o altar que estava quebrado. Tudo se passa no reinado do rei Acabe, em Israel. Existem aspectos sociais, políticos e econômicos que não nos interessam nessa mensagem. O foco dessa mensagem é exclusivamente o contexto espiritual. E qual era o contexto espiritual da época? O coração do povo estava dividido, o altar do Senhor estava quebrado e o povo estava distante de Deus. A Bíblia nos fala também da atitude dos 450 profetas de Baal. Eles começaram a falar, começaram a gritar, começaram a fazer uma porção de coisas. E aí nada surtiu efeito. Então eles passaram a se flagelar, passaram a se cortar, a se mutilar. E aí o que acontece? Eles passaram a sangrar e não aconteceu nada. E o que isso significa? Isso aí significa muitos daqueles irmãos nos nossos dias de hoje que começam a radicalizar determinadas coisas. Eu agora vou fazer 30 dias de jejum. Eu vou jejuar agora 48 horas direto. Ou então o outro diz, eu agora só vou para o monte. E aí tem aquele que diz, não, eu só quero agora igreja que tem campanha. Olha só, Deus é um Deus de princípios. Os princípios que Deus tem estão escritos na Bíblia. E aí, ele não vai deixar de agir dentro desses princípios. Muitas das vezes, as pessoas queimam etapas e querem que Deus abençoe de qualquer jeito. Não dá. Deus deixou escrito na sua palavra os princípios segundo os quais ele age, e Deus é fiel à sua palavra. Então, não adianta a pessoa estar querendo fazer coisas, queimando etapas, essas etapas dos princípios da ação de Deus, porque não vai dar certo. Bom, o processo de restauração do altar começa com o chamado do profeta. Nós vamos ver no versículo 30 que o profeta faz um chamado. Ele diz, chegai-vos a mim. E a Bíblia fala que todo o povo se chegou a ele. O profeta está chamando. Chamou naquela época e nos nossos dias de hoje também o profeta está fazendo esse chamado. Mas quem é o profeta nos dias de hoje? Naquela época era Eliahu, Elias. Mas nos dias de hoje, quem é o profeta? Nos dias de hoje o profeta é o Espírito Santo de Deus. Ele é o profeta. E onde está essa profecia? A profecia, a maior de todas as profecias, está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Eu não quero dizer que o Espírito Santo possa usar um irmão e esse irmão seja usado para falar da parte de Deus para a sua vida. Não estou dizendo que isso não aconteça. Acontece sim. Porém, a maior de todas as profecias está na palavra de Deus. Então, o profeta está chamando para a palavra. O profeta está chamando para a comunhão, o profeta está chamando para a obediência, o profeta está chamando para o relacionamento. O profeta está chamando para a palavra, vem para a palavra, porque na palavra está a direção, na palavra estão as respostas, na palavra está o consolo, a correção, a profecia, na palavra está o fortalecimento que nós precisamos para poder resistir e ficarmos firmes. A palavra nos aproxima mais do Espírito Santo de Deus. A palavra atrai o Espírito Santo. A palavra é a principal ferramenta de ação do Espírito Santo na vida do homem, do ser humano. Então, quanto mais você se aprofundar no estudo e na meditação da palavra, maior será a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu vejo igrejas aí fazendo, não é nenhuma crítica, mas eu vejo fazendo culto de busca do Espírito Santo. Olha só, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai se aproximar de você.
E aí, quanto mais você estiver cheio, se você transbordar da palavra de Deus, o poder dessa palavra também vai se manifestar na sua vida. O trabalho de restauração do altar, ele vai passar por duas etapas. A primeira etapa foi com o povo e a última etapa foi com o próprio Deus. Primeiro, o povo trouxe as pedras para o profeta para ele refazer o altar que estava quebrado. As pedras eram irregulares. E o que isso significa, pastor? Significa o seguinte, que agora as coisas que estão acontecendo na sua vida, para você, nada faz sentido. Mas depois, no final, tudo acaba se encaixando. Tudo se encaixa. Está me entendendo? Com qual pedra você vai reconstruir o seu altar? E aí eu te respondo: todas. Tudo da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Mas tem as pessoas que querem escolher as pedras e ficam procurando as melhores. E aí não consegue reconstruir o altar do jeito que Deus quer, porque fica procurando as pedrinhas mais certinhas, mais rasinhas. As pessoas não querem um relacionamento mais aprofundado com Deus. As pessoas só querem um relacionamento com Deus para aquilo que é imediato, para onde está apertando no pé, aonde está a pedrinha no pé. Deus quer assim, as pessoas querem assim. Sabe por quê? As pessoas foram acostumadas a conhecer um Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. As pessoas foram acostumadas a conhecer um Deus que é como se fosse um mordomo, igualzinho aquele garçom de bandejinha e toalhinha na mão, mais ou menos assim. É estalar o dedo e ele está ali. Não, Deus é soberano, é governador, é dono. Ele tem que ter temor. Deus é pai. Ele tem que ter reverência, tem que ter respeito, honra. Então, na verdade, e aí que está o problema, as pessoas ficam escolhendo as pedrinhas, no final acaba que não tem o altar, porque fica faltando. Sabe por quê? Não tem altar? Porque falta, porque você não veio por inteiro. No livro do Gênesis, isso me lembra uma passagem no livro do Gênesis, no capítulo 17, aonde depois já de um certo tempo ali, e tudo que sai da cidade de Ur e tal, Deus chama Abrão e diz assim para ele: eu sou Yahvé El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ora, será possível que Abraão não estava andando na presença de Deus? Sim, estava. Porém, Deus estava vendo algumas coisas nele que não estavam completas. Então, essa palavra perfeito do hebraico significa inteiro, completo. Por quê? Porque Deus não quer se relacionar apenas com uma parte de você. Não existe meio altar. Ou tem o altar do jeito que Deus quer, ou não tem nada. Ou você faz tudo, traz tudo da sua vida, ou nada. Deus é Deus de relacionamento. Deus não se relaciona só com um pedacinho da sua vida. Ora, Abraão, quando levou Isaac lá para o altar, ele não levou Isaac para fazer um sacrifício só de um pedaço de Isaac. Se não tem o altar de Deus, Deus não se manifesta. E aí você vai dizer o quê? Ah, pastor, mas está muito difícil, são situações assim muito complicadas e tal. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Você só tem que trazer todas as suas pedras, derrama o sangue do cordeiro sobre elas e deixa que o resto Deus faz. Sabe por quê? Porque o altar é lugar de confiança. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar de confiar. A caminhada que Deus te chamou é uma caminhada para isso, para você se entregar por inteiro, para você se entregar por completo. Todas as áreas da sua vida. Não pode ter nada na sua vida que Deus não esteja direcionando, que a palavra não esteja te orientando. Entende? Então,
Abraão, ele não ofereceu só um pedaço. Chegou lá, caminhou, fez aquilo tudo e tal. Quando subiu lá, chegou lá e falou: Deus, eu vou só oferecer a unha de Isaac para o Senhor. Eu vou só oferecer o dedinho mindinho. Não. Abraão obedeceu, ofereceu Isaac, ofereceu o mais precioso. Tem coisas na nossa vida que se tornam tão preciosas que a gente não admite nem que Deus mexa. E a gente nem abre a boca para falar essas coisas, mas o Senhor está vendo. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que às vezes estão atrapalhando o agir de Deus. Você precisa tomar a atitude, você tem que trazer a pedra para restaurar esse altar. Não existe meio altar. E na verdade, meus amados, o sangue do Cordeiro é que vai fazer com que as pedras do altar se ajustassem. Então, eles trouxeram as pedras e colocaram o cordeiro sobre o altar. E aí, aquele sangue, o sangue tem um elemento transparente, cheio de plaquetas, que funciona como uma espécie de uma cola. Aquilo gruda. Tudo que tiver nele, aquilo gruda. Então, aquelas pedras que foram colocadas ali, estava tudo bambo, nada fazia sentido. Porém, quando o sangue do cordeiro é derramado sobre aquelas pedras, as pedras se juntaram, as pedras ficaram firmes, ficaram encaixadas. Então, aquilo que não está fazendo sentido na sua vida atualmente, aquilo que você não está entendendo, olha, traz para o altar, traz tudo. Não pode ficar nada fora. Você não pode ter caçamba de lixo na tua vida. Traz para o Senhor. Sabe por quê? Porque no final tudo vai se encaixar. E aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Então, a primeira etapa foi com o povo. A segunda etapa foi com Deus. Porque somente depois que o cordeiro, o altar foi restaurado, o cordeiro foi colocado sobre o altar, depois disso é que o fogo de Deus se manifestou sobre aquele altar. O fogo é um elemento que queima, que destrói, que pulveriza. Mas o fogo também é um elemento que purifica, que transforma. Deus quer destruir essa caçamba de lixo que está na sua vida, essas coisas que estão ali intocadas, essas coisas que estão escondidas, essas coisas que são tão preciosas na sua vida que você não admite que ninguém toque, que ninguém fale, sequer você quer pensar nisso. Deus quer manifestar o poder dele sobre essas coisas. E aí, a atitude é sua, o milagre é com Deus. Porque Deus também quer purificar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te encher de poder para que a glória dele seja manifesta também na sua vida. Que essa palavra possa te abençoar para essa semana. Que nessa semana o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Eterno nosso Deus, possa estar te abençoando, te dando livramentos, te livrando de todo mal, de perseguição, de acidentes. Que o Senhor te dê uma semana de portas abertas, de boas notícias, de bons encontros, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.